Então, pessoal, aqui é Ana Chamar e eu vou mostrar a vocês os materiais de pintura para a realização do estudo da Lady Agnes of Lucknow. Basicamente, esses materiais seguem um certo padrão, principalmente no que diz respeito ao tipo de pintura à la prima, que é o tipo de pintura desse estudo da Lady Agnes of Lucknow, considerando o processo de pintura do John Singer Sargent. Então, gente, aqui eu vou mostrar os materiais utilizados para a realização do estudo da obra Lady Agnes of Lucknow. É um retrato, Lady Agnes of Lucknow, é um retrato em que eu realizei. Vou mostrar os materiais utilizados para a realização deste tipo de retrato. Este retrato Lady Agnes of Lucknow, esse estudo que eu realizei, ele é uma mancha, um procedimento de pintura realizado em um período do dia com a tinta ainda fresca. Basicamente, essa pintura segue os preceitos da pintura à la prima, do procedimento de pintura de essência de retratista, à la prima, impressionista, e que leva em considerações o processo de pintura e parte dos livros de conhecimentos que estudei e adquiri através do estudo da obra de John Singer Sargent, o grande retratista. John Singer Sargent é um grande retratista, né, que ele é ícone e referência da área durante muitos anos, principalmente os retratos realistas. Ele tinha uma influência impressionista, claro, mas era basicamente realistas. Muitos retratos de grupos de pessoas, de famílias, de nobres e donos de grandes empresas e ricos. Enfim, ele foi um grande retratista. Para este estudo da Lady Agnes of Lucknow, eu utilizei basicamente todos esses materiais. Aqui nós temos os carvões para realizar o esboço, que é o desenho inicial da pintura sobre a tela. Os estudos sobre papel também podem ser realizados com carvão. Temos a paleta de tinta, temos os pincéis, algumas cores e suas marcas, e aqui os materiais utilizados para fazer o médium e o solvente básico, que é um água raiz, basicamente. Então a ideia é que vamos começar pelos materiais iniciais, quando você começa a realizar. Aqui eu tenho uma caixa que eu guardo meus carvões, caso necessários. Tem alguns mais grossos, alguns mais finos. Aqui eu tenho um mais grosso, se necessário, caso seja necessário fazer as sombras e resguardar alguns pedaços de sombras do desenho. Alguns mais finos, de 6 a 8 milímetros, 16 milímetros de diâmetro. Nós temos aqui outro carvão de 3 a 6 milímetros. É bom ter diversos tipos de carvões que podem ser necessários, caso vocês podem se acostumar a usar um mais grosso, mais fino, enfim. Eu indico que se acostumem a fazer o esboço com carvão sempre fino, para não manchar demais a tela. Com excesso de carvão é sempre cansativo tirar o carvão da lona. Mas nós temos borrachas, caso necessário apagar. Sempre bom ter panos para bater na tela para tirar o carvão ou para tirar o excesso de tinta. Sempre vai passando durante o processo de pintura, vai tirando o excesso de tinta do pincel. É básico, né? Aqui eu tenho um mais sujo, um limpo. Eu sempre guardo panos, né, com frequência, que você vai guardando. Pode ser uma camisa velha, pode ser pano branco de algodão vendido na papelaria, que o pessoal vende na rua. Enfim, nós temos os carvões, o material aqui. Agora o material de pintura, exatamente. O principal aqui que eu utilizei, a paleta de pintura. Vocês veem que eu coloquei o godê aqui e o outro godê aqui. Para quê? São 3 godês. Aqui é basicamente um para o médium e um godê que eu posso colocar com água raiz.
Normalmente esse aqui duplo, você pode pôr o médio de um lado e o aguarrás do outro, né? Ou pode encher os dois de aguarrás. E aqui eu gosto muito de um godê mais fundo, né? Até esse eu já tô achando melhor trocar por um fundo assim. É mais interessante, você consegue inclinar e com uma grande quantidade de médium sem perder, né? Aqui ele é mais baixo, corre o risco de, no movimento brusco e tudo mais, ele cair, né? Mas com o hábito você vai se acostumar a manusear e não fazer nenhum movimento brusco, né? Você acaba se acostumando com isso, mas eu acho esse cordel mais interessante. Nós temos as cores todas localizadas, aqui é como eu coloco. Alguns artistas começam com branco aqui, terminam com preto aqui. Eu começo com preto aqui, começo com branco aqui, termino com preto aqui, né? Tendo o branco de titânio, é minha paleta base, basicamente, né? Branco de titânio, amarelo de cádmio limão, amarelo de cádmio, laranjado, laranja de cádmio, vermelho de cádmio, vermelhão da China, vermelho de cádmio escuro, se necessário, amarelo ocre ou ocre. Aí você tem as variações de vermelhos, vermelhão da China, vermelho de cádmio escuro. Você tem, aqui já pode entrar um laca, diferentes tipos de laca, um laca rosa dourado, laca, né, alizarin crimson, que é mais vinho. E entre os violeta de cobalto, que é um violeta de cobalto mais esbranquiçado, da Acrylex. Eu gosto de ter o violeta de cobalto mais escuro. Para essa pintura, eu achei esse violeta de cobalto da Acrylex interessante para o vestido. Ele acabou tendo a cor, para o vestido de Lady Agnew, acabou tendo uma cor interessante. Aqui eu já tenho um laca, outro laca mais rosa, né? E o outro mais rosa choque, mas basicamente um rosa choque, né? Um laca. Aqui é o verde virídia, azul cobalto, azul cerúleo, azul ultramar, azul fitalo e os terra de ciano natural, terra de ciano queimada, terra de sombra queimada ou sépia. Eu gosto do terra de sombra queimada porque ele tem uma essência mais quente. E o sépia ele é mais frio, ele é mais fechado. Eu gosto do terra de sombra queimada, me dá uma sensação de ser um pouco mais quente. E aqui o preto de marfim, que eu acabei limpando a tela, acabei tirando, mas termina com preto de marfim. Não é? Então são basicamente essas cores, com esses posicionamentos do godê. E aqui no meio, sempre bom limpar com frequência, de tempos em tempos eu estou limpando. E às vezes com o tempo vai ficar restos de tinta. Aí você vai precisar de um médium, né, de um solvente um pouco mais intenso, em vez de água raiz. Talvez um thinner, né, um solvente mesmo, eles vendem como solvente na papelaria às vezes, e aí ele vai tirar esses excessos de tinta que está grudado sobre a paleta. Essa é a paleta de pintura, e nós temos aqui os pincéis, né, e algumas cores. Eu uso da tinta óleo, nós estamos utilizando tinta óleo, então eu vou utilizar, né, aqui é uma marca brasileira muito interessante, Jolles & Jolles, se vocês não conhecem, é interessante, eles entregam na sua casa, você pode comprar do site deles. E temos a Winsor & Newton, conhecida, vende sempre nas grandes papelarias, não é tão simples, mas acredito que talvez na Amazon. Winsor & Newton, marca de qualidade, se tiver na promoção, se puder comprar. A Jolles & Jolles tem um preço mais interessante, eu acho ele. Junto com a Winsor & Newton, melhor qualidade, nós temos aqui a Pebel e o Winsor & Newton, né? Winsor & Newton e Pebel são as marcas mais interessantes. Marca brasileira Jolles & Jolles, que tem uma qualidade muito similar a essas duas principais. Essa aqui é importada também, tenho achado nas papelarias, se chama Daler Road. Ela é importada também, é um pouco mais cara, mas acho que ela é um pouco mais também, é mais ou menos parecida com o Winsor & Newton e Pebel, o preço varia mais ou menos, talvez um pouco mais barato. E aqui algumas brasileiras, algumas fabricadas no Brasil, preço mais acessível, mas que tem uma performance, uma possibilidade de você usar, que é a Acrylex e a Corfix. Entre os dois, eu sempre recomendo a Corfix.
Acho que se você tiver uma paleta de cor só com a cor fixa, você já vai ter uma paleta de cor de qualidade muito boa para começar a fazer excelentes estudos. Não precisa ter nenhuma dessas cores importadas que tem um preço que não é tão acessível. Mas eu sempre recomendo a cor fixa, né? Ou Acrylex, né? Para realizar estudos, testes, né? Tendo mais acessibilidade, tendo mais condições, vai para um Winsor & Newton, Pebble ou a Jones Jones, que é muito interessante, ou a Daler-Rowney. Dependendo da sua paleta de pintura, você vai acabar misturando marcas, que quase sempre eu tento procurar uma cor ou outra e não tem na papelaria, ou também não tem no site, ou acabo comprando na necessidade da situação também. Eu acabo comprando de uma marca diferente da minha paleta de cor. Ela sempre varia de marcas distintas, mas sempre mantendo essas cores principais da minha paleta. Aqui parece que é muita cor, mas é uma paleta realmente aberta. E eu sempre dou preferência para cores mais que tem uma saturação, um tom mais elevado, um tom mais alto, né? Eu sempre dou preferência para amarelos mais vivos ou verde. Verde Viridian, ele é um pouco mais fechado, mas já usei o verde de cádmio, é interessante. É um verde bem interessante. O verde Viridian já tem um tom mais abaixo, mas também se enquadra bem. Ou o verde vivo, já comprei o verde vivo, que é um verde mais saturado, em um tom mais alto, né? Ele tem ele é mais claro, é um verde muito mais claro. Enfim, falei das cores, da paleta, e agora vamos aqui, alguns tipos de carvão. Vocês vão, como eu falei, vocês vão utilizar, sempre comprem de diâmetros diferentes para você entender como que você vai realizar a sua pintura. Dependendo do tamanho da tela, você já pode usar um carvão um diâmetro maior. Se for uma tela pequena e você estiver acostumado, se você tiver uma mão mais leve, você consegue usar um mais fino. E eu não consigo usar tão fino para usar na tela, quase sempre quebra. Então já pego alguns finos, outros um pouco mais grossos. Se for uma tela grande, já pode entrar com um carvão com um diâmetro maior. Aqui o aguarrás, como eu falei, o óleo, aqui eu tenho aguarrás, pode ser qualquer um de supermercado. Aqui eu tenho da Faísca. E o óleo que eu uso é o da Winsor & Newton, chamado Slow Drying. Esse óleo é excelente para realizar essa pintura, é essencial. Essa parte aqui é importantíssima. Agora, esse Slow Drying basicamente significa secagem lenta. Então, vocês vão procurar um médium de secagem lenta. Eu não me lembro de ver nenhuma marca brasileira vendendo esse tipo, mas se vocês acharem, vai ter um preço mais acessível, porque esse aqui é um material importado e é mais caro. Mas é uma qualidade excelente. Vocês, para a realização de pintura à la prima, de pintura impressionista, do natural, seja ou no ateliê, que vocês trabalhem a expressividade, as cores, que tenha toda essa influência impressionista, ou da pintura à la prima, né? Então vocês vão ter que usar esse óleo no seu médium, porque ele retarda a secagem. Ele vai ajudar bastante, ele deixa o seu médium mais fluido, o seu pincel ele não fica tão carregado. Enquanto você pinta, o óleo ele não fica grudento, então você vai sentir sempre estar pintando com a tinta fresca. É um médium que vai te dar é um óleo que vai te fazer com que seu médium e seu processo de pintura pareça estar sempre em contínuo processo de secagem. Então, quando você parar, você já vai esperar secar e ele vai começar a secar. Então ele demora um tempo para começar a secar esse médium. E não fica tão grudento, de tal forma que você consegue ficar trabalhando durante dias e tem uma sensação muito interessante. Aqui eu tenho o médium que eu crio com esse óleo. Eu uso o EcoSolve da Acrylex, pode ser de qualquer marca.
usa o Ecosolve ou terebentina. Tem gente que usa o Ecosolve por causa do cheiro de terebentina, outros usam o terebentina e não gostam do Ecosolve. São duas possibilidades para realizar o seu médio. Seria o óleo com a terebentina. E às vezes eu ponho um pouco de água raiz no meu médio. Normalmente, quando eu quero fazer uma pintura de secagem lenta, não é uma pintura executada por etapas, eu tiro o água raiz e faço um médio apenas de Ecosolve e óleo. Se eu quiser uma pintura que dure mais, que seja mais lenta, que demore mais a secar, eu faço um médio apenas com óleo e Ecosolve, que o Ecosolve é um diluente para tinta óleo, basicamente como se fosse um similar ao água raiz, só que ele é óleo resinoso, ele é um pouco mais, como chama? É levemente mais oleoso e vendido na papelaria justamente para diluir tinta para processo de pintura a óleo. E aqui, basicamente, e agora vamos para os pincéis. Esse aqui é a parte mais importante. Esse é o pincel que eu recomendo sempre que vocês tenham, de cabos longos, mais longo possível, redondos, para executar essa pintura. Eu acabei colocando aqui também, principalmente pincéis redondos, de diferentes tipos, mas maiorzinho, um ceramic, por exemplo, aqui eu tenho um ceramic, né, 311 número 12, né, número 7, 311 número 12. Ele é largo, grosso. Tenho esse aqui que também é um ceramic da número de série 413 número 10. Então esse tem um cabo longo, é muito interessante, que te dá estabilidade durante o processo de pintura e te dá sutileza, estabilidade e precisão, né? Quanto maior o cabo, mais precisão vocês vão ter para realizar uma linha, um movimento sobre a tela. Aqui eu tenho outras variações de tipos de pincéis, por exemplo, esse aqui, e esse aqui também é um ceramic de cerda sintética, muito interessante, 121S, número de série 121S, número 20. Esse aqui, que é um pouco mais avermelhado, é o de orelha de boi, acredito que seja. Deixa eu ver aqui se tem algum. Tem uns pincéis de orelha de boi que são muito interessantes. Esse aqui. Marta Tropical. Esse é o Marta Tropical. É o Tigre Marta Tropical. Muito bom. Ele tem uma cerda muito boa para carregar tinta. O Marta Tropical, chato, né? Você tem uns pincéis chatos. Para essa pintura eu usei mais redondos, por exemplo, esse da série Ceramic. Eu tenho alguns de tamanhos diferentes, o número 10 e o número 8, né? Número de série 413. Daí eu tenho outros da Ceramic, cabos um pouco menores, mas sempre com tamanhos diferentes. Número de série 311, esse é o número 10, o outro deve ser o número 10 também. Às vezes é bom ter pelo menos dois pincéis do mesmo tamanho, dois de número 10, dois de número 8, dois de número 6. E aqui 311,10. Vamos para esse aqui, 311,8. Esse da série 311 eu achei muito interessante. Às vezes eu tenho alguns pincéis chatos. Esse aqui assim, sem a ponta quadrada. É um 341,16. Né? E sempre cabos um pouco mais longos, né? Esse aqui é a marca Rank, número 22, número de série K32. Esse aqui, por exemplo, já não tem um nome. Tem alguns que já estão muito usados e perdi o nome. Aqui é um diferente chato. Vamos lá.
Bom, são basicamente esses. Esse aqui já para fazer detalhes, é um mais fino, né? Interessante também. Enfim, tem esse aqui da Ceramic série 220, número 6. Também ajuda bastante. Eu sempre tenho uma variação, mais ou menos, seguindo esse padrão. Redondos e chatos, né? Principalmente redondos e com tamanhos diferentes. Basicamente, vou comprando um pouco de cada tipo. Esse aqui é o Marta Tropical chato. Eu acredito que seja da Tigre. É o Marta Tropical chato, tamanhos diferentes, tá vendo? Tamanhos diferentes. Então vocês vão comprando diferentes tipos de pincéis redondos e chatos. Cada artista tem um processo. Aqui basicamente eu usei mais pincéis redondos. E esses são basicamente os materiais que vocês vão utilizar, né? Incluindo o carvão para fazer o esboço, né? Como dito anteriormente. Eu tenho estojo aqui para guardar cada carvãozinho. Aqui, carvão. E esses são basicamente os materiais que vocês vão utilizar para realizar essa pintura. Pessoal, ficou faltando agora mostrar a nossa maleta de pintura. Essa aqui é minha maleta de pintura. Como vocês podem ver, ela tem botãozinho aqui para fechar. Eu botei um cinto. Ela é de madeira, ela vende nas papelarias online. Você consegue achar diversos locais que vendem ela. Algumas papelarias tem maletas mais refinadas, diferentes extensões e tamanhos. Essa aqui ela é desse tamanho padrão. Tem algumas maiores, como essa aqui. Que vem com uma parte para colocar a tela e ela abre também, é um pouco maior. E essa aqui é um pouco maior e tem, né, essa fechadura para que aqui você pode pôr a tela. Ele tem esse aqui que ajusta o tamanho da tela. Você pode apoiar a sua maleta no chão. Ela vem com uma paleta de pintura grande, ideal para pintar, ó. E ela aqui você ajusta o seu e você pode dobrar encaixar o seu cavalete, esse pequeno ajuste aqui você põe aqui e você apoia a sua tela aqui. Também pode fazer um ajuste mais curto aqui, ou até mesmo aqui, eu acho, diferentes angulações, mas você vai ter que apoiar a sua maleta em algum lugar. Então vai ficar a parte de trás onde você vai pegar o material, a parte da frente onde vai colocar a tela. E a ideia é você colocar aqui todo esse material, os pincéis, as tintas, os pedaços de pano, né? O seu médium, ele pode estar dentro de um vidro hermeticamente fechado, que não vaze, e você põe deitado assim. Isso aqui é justamente a ideia, carregar todo o material possível dentro, médio, pincéis, tinta, pano, né? Carvão, você pode guardar em estojo, colocar aqui dentro. Ele cabe qualquer coisa e facilita. Carregando tudo isso de uma vez, você pode ir para algum local que tem uma mesa, principalmente esse aqui tem um ajuste interessante para mesas, e utilizar essa maleta para realizar uma pintura do natural, por exemplo. Ela facilita carregar seus materiais de um lugar ao outro, né? Assim como a mochila que você carrega
pode carregar todas as suas coisas dentro. A mochila junto com uma maleta, você consegue carregar quase tudo que você precisa para pintar. Obviamente tem a questão do peso, né? Não é necessariamente tão leve, mas também não é tão pesado. Você usando apenas o material básico, ele consegue quebrar o galho. Aqui a nossa maleta tradicional que eu uso, ela é menor, mais leve. Então, como eu falei, tem diversos tamanhos, né? E ela vem com uma palheta do tamanho, né? Essa aqui é maior por causa da maleta anterior, que é maior. E a ideia é você entender esses materiais onde você pode colocar. Mesmo em casa é interessante ter uma maleta, porque ela auxilia que você facilita que você comece a sua pintura, né? Você tem sua mesa como essa, você coloca a sua maleta tendo pincéis, carvão, um vidrinho pequeno de água raiz, por exemplo, desse tamanho. Tudo isso pode caber na sua maleta. O vidro eu coloquei, se ele for hermeticamente fechado, não vai vazar, tem que ser um vidro que não vaze. E você pode colocar tudo que precisa, o médium já dentro de um vidrinho, o água raiz dentro de um vidrinho, o pano, né? O pano aqui dentro, e você, um carvão, um estojo de carvão, ó, cabe aqui dentro. Tudo que você utilizar para realizar uma pintura, você põe tudo na sua maleta. E aí, todo esse material necessário, ele não precisa ser espalhado numa mesa como vocês pintam em casa também. Ele pode ser facilitado pela maleta, que foi justamente criado para realizar pinturas externas, né? A maleta, ou facilitar essa simplificação do material em um lugar só. A gente que usa, a gente que não usa, por causa do peso, que você carrega tudo num lugar só. Enfim, cada artista tem a sua preferência. Aqui eu estou mostrando as possibilidades de materiais para utilizar, para realizar sua pintura à la prima. A pintura à la prima, ela tem uma essência impressionista, ela é muito similar ao processo de pintura impressionista. Então, os impressionistas são pintores do período e especificamente que surgiram, né, tendo o movimento impressionista em Paris. Mas a pintura à la prima, ela fala muito do processo de pintura impressionista, são coisas próximas, né? A pintura à la prima, ela pode ser executada com um pensamento que não é necessariamente impressionista. O pensamento impressionista visava romper com a pintura tradicional, com o academicismo, com a paleta de pintura terrosa que os acadêmicos utilizavam. Os impressionistas queriam trabalhar a luz, a iluminação da paisagem local, a luz, a possibilidade das cores, influenciado por Michel Chevreul, que desenvolveu as teorias de cores. Então eles queriam pensar quais são essas possibilidades das cores. Então temos todos aqueles impressionistas que pintavam do natural, e essa maleta ajuda muito. Eu recebi influência de um processo de pintura impressionista, à la prima, realista. Então ele é muito similar ao processo ao pensamento impressionista. Eu não tenho como afirmar que todos os pintores usassem uma maleta naquele período, mas facilita muito o pensamento de pintura à la prima, do natural, quando tudo cabe num lugar só, quando ele é fácil de ser carregado, simplifica tudo num lugar só. E assim como um tripé para você colocar sua tela, ele hoje é vendido e você não precisa carregar ele inteiro, você pode dobrar até um tamanho, né, pequeno,